Eu sou a Ângela. E eu sou a Patrícia. Hoje a gente gostaria de falar um pouquinho mais assim sobre o que é psicologia, o que é a terapia. Trazer um pouco esse entendimento, porque eu percebo essa falta de entendimento de algumas pessoas. E realmente é confuso, mas quando eu procuro um terapeuta holístico, quando eu procuro um psicólogo, uma psicóloga, qual é a diferença, como eles atendem, como eles podem me ajudar, qual pode me ajudar mais na minha questão, Em que momento procurar procurar o né? outro. Sim. Eu acredito e percebo que já fiz terapia com psicólogo, percebo que a gente conversa, a gente fala e precisa se ouvir, estar ouvindo, estar atento, e é algo muito difícil. Só que só no falar as questões não se resolvem, Sim. né? É o que eu percebo. E o psicólogo, ele tem essa abordagem, é a forma de trabalho dele. Quando a questão está em um nível um pouco mais superficial, que ela quer resolver algo que está acontecendo agora e ela busca uma compreensão, um entendimento. Um exemplo, quando acontece alguma coisa meio que dá um impacto na tua vida, uma separação, uma perda, né, que tu fica meio que sem chão. Então, a primeiro momento, o psicólogo, ele vai te dar uma direção, ele vai ser importante, ele vai te dar esse norte. Então, é muito importante o papel dele. Mas, com o passar do tempo, muitas pessoas, e a maioria delas, elas não conseguem lidar com aquilo mais profundamente. É uma dor muito profunda. E a primeiro momento tu consegue te erguer, mas depois, com o tempo, essa dor ela meio que volta. Dependendo da abordagem do psicólogo, eu sei que eles têm várias abordagens. E Sim, dependendo da abordagem, o tipo de abordagem que ele trabalha, o método que ele trabalha, ele não, ele dá algumas orientações, mas a pessoa busca as soluções mais de uma forma um pouco mais sozinha. Ela encontra, né? E nem todos têm conseguem encontrar justamente às porque às vezes vezes. é muito mais profundo, né? Daí, Exatamente. Então é porque quando a gente traz, tu abordou a separação, por que aquela dor, sim, por que dói tanto, por que não consegue seguir, porque tem outras coisas mais profundas, outras camadas mais sim, profundas, que para que a pessoa consiga seguir, outras curas são necessárias. E elas estão na num camada nível mais mais abaixo. isso, abaixo, e ela não vai conseguir identificar, porque não é algo que está acontecendo. É algo que já aconteceu e Sim, pode vir lá da infância, a maioria das vezes pode vir do dá. útero. É, Então, como que ela vai trazer isso para conversar com o psicólogo para abordar essa questão que nem ela sabe, porque o que ela está sim, vendo no momento é a separação, é o que aconteceu sim, no momento. E aí entra o terapeuta. É nesse sim. momento, porque o terapeuta ele Rastrear, né? vai lá, ele A vai gente vai. buscar a causa da dor que está acontecendo nesse momento devido a esse episódio, mas esse episódio ele é como se fosse um sintoma para buscar qual é a questão realmente que precisa ser resolvida. Sim, Porque a gente está aqui para evoluir. sim, E com isso a gente passa por situações para buscar essas curas. Então não é exatamente. aquilo vem, starta, acontece para que através daquela questão eu busque curas mais profundas. Então, tem pessoas que vão, ok, é o momento do psicólogo, Sim, e tem outro momento que o terapeuta se faz necessário. E sim, ele trabalha de uma forma bem mais rápida, muito mais direta, direcionada, e com as curas holísticas, elas são bem mais profundas. sim. É que a gente vai, né, bem na origem, né? Então, dentro de uma primeira consulta já, né, numa ferramenta chamada mesa quantiônica, ali a gente consegue aprofundar dentro da dor, da questão que a pessoa traz, a gente vai ali descobrir a raiz. Por que que isso está acontecendo, né? Por que que essas coisas muitas vezes se repetem sem que a pessoa mesmo esteja Que percebendo, são ciclos repetitivos. né? Então, e é Para muito mostrar que vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, até que vai no rastro daquela dor que está acontecendo hoje sim, e vai lá encontrar a causa. O que está fazendo com que isso aconteça para que olhe e cure lá. sim. E eu acredito que é bem importante também a gente colocar que
como a gente é muito único, isso vai acontecer para cada um de uma forma muito, realmente única. Porque às vezes tu tem um trauma, como você falou, lá no útero da mãe já. Às vezes aos 5, 6 anos. Ou seja, é uma informação que este indivíduo pega para si em determinado momento. Então, por isso que esse nosso trabalho ele é muito único também. Porque não tem como tratar todo mundo igual. A gente vai ter que descobrir esta origem e em qual momento você registrou E lá esse naquele trauma. momento. E aí, dentro do tratamento, a gente vai neste momento e você consegue perceber e ressignificar. Mas vai ser muito diferente para cada um. Então, e como são informações que estão no nosso inconsciente, é que nem você trouxe. Cada um registrou de uma forma. Exato. Então, é só indo mesmo num tratamento mais profundo e direto. A pessoa ela não vai saber aonde isso está. Mas com formas e um método que a gente tem de ir rastreando isso, buscando isso, as informações vêm. Sim. E a gente encontra aquele padrão, e em cima disso, então, a gente tem todas as técnicas, né, para limpando esses bloqueios, esses blocos que são formados, que eles são alimentados com, por exemplo, a rejeição. Vamos pegar a rejeição, que tu falou do útero agora, a gente trouxe. Então, uma pessoa se sentiu rejeitada. Ou porque, num primeiro momento, a mãe não esperava e tomou um susto. Foi algo muito normal de acontecer. A mãe não esperava, engravidou e tomou um susto. Nesse susto, passou uma informação. Sim. E essa informação, o feto pegou como a rejeição. Então, ele passa a se sentir rejeitado em diversos momentos da vida. E aí, nesses momentos, ele está alimentando essa informação. Sim. Ele vai alimentando em cada momento que ele passa onde aconteceu rejeição. Então, gera um bloco de energia que vai sendo alimentado e vai crescendo. E acaba bloqueando o teu próprio sistema. Então, aí a vida muitas vezes não anda, não acontece, e a gente está com, às vezes, muitos problemas e não sabe por quê, né? E aí essas coisas vão sendo descobertas à medida que a gente vai tomando consciência. E aí que vem o papel de novo do terapeuta, que além da gente ter as ferramentas específicas para ir nesta origem, né, para limpar, como você falou, essas camadas, esses excessos também de informações e de lixos emocionais que a gente vai acumulando, para que vão alimentando, exato, né, essa primeira informação. Isso, para que a pessoa consiga ficar mais limpa disso tudo e ela conseguir tomar consciência do processo dela, porque é a consciência que cura. Ou seja, não adianta eu só limpar, só tratar, se eu não entender. Quando a pessoa ela entende que ela se sente em determinados momentos dessa forma, porque lá no útero, lá quando ela foi gerada e até um determinado período, até quando a mãe, então, conseguiu lidar melhor com aquilo, que foi como a mãe conseguiu. Foi um susto, foi um baque. Então, gerou um trauma no feto, inconsciente, de ambas as partes. E mesmo que depois a criança nasceu e foi amada e foi bem recebida, foi um susto lá de início, né? Sim. Que durou um tempinho. Então, mesmo aí quando leva essa pessoa para entender que tudo isso que está acontecendo foi porque aconteceu lá no início da gravidez, porque a gente vai rastreando. E, por exemplo, Sim. se a gente encontrar que foi isso, então a gente traz para a consciência, traz essa explicação. E com isso é um exemplo assim, muito até bem simples. Muito simples, porque vem outras coisas junto disso que vão gerando, que vai aumentando, então isso vai ficando maior e mais difícil de lidar na vida. Se fosse só esse episódio, seria bem tranquilo, mas vai somando ao decorrer dos anos. E então a gente busca outros, né, momentos e traz o entendimento, e com esse entendimento a pessoa, nossa, então é isso. É isso aí, quando a gente consegue entender, a pessoa precisa ter consciência do porquê que isso acontece. E aí a gente consegue abordar dentro disso tudo. E às vezes daí passa a ter uma relação difícil com a mãe. Sim. Porque a mãe rejeitou lá, mas a mãe não rejeitou todo o tempo depois, por exemplo, esse exemplo. Então ela tem essa dificuldade com a mãe. E aí quando a gente traz e mostra, olha, mas e agora, como tá a relação? Mas o que acontece? E vai pontuando e vai mostrando, ela vai entendendo realmente
Realmente, é eu que me sinto assim, não Sim. tem a ver com como a minha mãe me trata hoje, não tem a ver com que eu me sinto. Porque eu rejeitada. registrei uma informação. É muito doido isso, mas é muito verídico, né? A gente usa nossas próprias experiências. Então, hoje a gente está como terapeuta energética e espiritual, justamente porque a gente já teve e cada vez mais tem nessas experiências através da nossa própria vida, das nossas próprias curas, que a gente cada pouco vai percebendo que tem mais alguma coisa que pode ser entendida, curada, limpada, ganhar consciência disso tudo. Então, a gente começa a perceber que sim, é possível, né? Então, a gente é um caminho, a gente é uma ferramenta para a pessoa conseguir também entender a sua própria vida, entender o porquê que às vezes situações acontecem ou se repetem. E nesse momento, pensando na rejeição ainda, a pessoa acaba se rejeitando. Sim. Durante a vida, ela se rejeita, ela se nega. Nesse ponto, eu posso até usar o meu próprio exemplo. Eu sofri muito com a dor da rejeição. E eu, em determinado ponto, eu tive que olhar para isso. Que foi o que te fez buscar a terapia, foi o que me fez buscar, né? E aí, dentro do tratamento, eu descobri que eu estava rejeitando a vida. Eu rejeitava todas as oportunidades que a vida me dava, todas as pessoas que a vida me apresentava. E eu não percebia por quê. Então, isso aqui é muito legal. Então, olha, quando descobre, quando se conhece, se libera para aceitar. Sim, para mim foi muito mágico quando eu para entendi. De rejeitar a vida, né? O que vem, as Exato. Oportunidades, como tu disse. Exato, foi muito mágico quando eu tive realmente consciência, porque é isso que eu digo, tu tem que ter consciência disso, tu tem que entender isso. Quando eu de fato entendi isso, eu também comecei a entender as pessoas ao meu redor, então, tipo assim, foi abrindo, limpando aquelas camadas e eu consegui entender. E consegui também, aos poucos, aceitar a vida, né, o que ela me trazia. Então, é muito transformador. A vida se torna mais leve, mais aberta. Claro que a gente sempre vai ter os desafios, porque a vida está acontecendo, né, Angela? Essa é a evolução. Não vamos deixar de ter obstáculos e desafios. Mas é como olhamos para eles. Sim. E quando entramos nesse caminho de olhar para a gente, se conhecer e fazer as nossas curas, as nossas transformações, falando por mim, e creio que muitos compartilham da mesma opinião, quando entramos nesse caminho, quando vem um obstáculo, quando vem uma dificuldade, já é um olhar bem diferente do que antes de iniciar. Aí eu olho, o que isso está querendo me ensinar? Sim. O que isso está querendo modificar em mim? O que eu preciso melhorar? Porque eu não estou traindo essa situação. Porque nós atraímos porque vibramos. Vibramos nessa frequência. Como falamos da rejeição. Então, vibramos na frequência da rejeição. Sim. Atraímos situações em que vamos nos sentir rejeitados e vamos rejeitar as situações para que possamos olhar. E é essa dor que vai fazer olhar para a dor que aconteceu lá atrás, para ir lá atrás curar. Então, ela vem hoje para que a gente vá no rastro dela e encontre a causa, o momento. E quando a gente encontra esse momento, traz luz para ele, resolve ele. Acolher essa parte, não é excluir, mas acolher, né? É tratar, é olhar, entender, e aí fazer as limpezas, limpar esses blocos, né, energéticos, fazer essas limpezas. Então, libera, solta isso e se libera para viver. Então, a rejeição, ela passa, pode até ser que ela aconteça de uma forma mais leve, mas já percebe, já começa a ter essa percepção, porque já se conhece. Ah, não, é só algo que ainda ficou da rejeição. E então, como eu já me conheço, eu já vou lidar diferente com as questões que vêm. E se vierem novas questões, eu sei que é para eu olhar, para que eu vá no rastro de novo, vai lá e cure mais uma camadinha, mais uma questão. E aí o olhar ele já fica completamente diferente para as questões que aparecem, para os desafios. Sim. A gente não vai esquecer o que aconteceu, né, gente? Ninguém vai virar, ninguém consegue fazer essa mágica, né? É um registro. Eu digo que se a gente querer esquecer tudo o que aconteceu, a gente vai querer apagar, a gente vai começar a ter amnésia. Sim. Vai começar a ter Alzheimer. Sim. Porque muitos acabam por esse trajeto. Porque não vão olhar, porque dói olhar para as dores. Dói entender, dói aceitar, porque muitas vezes
Nós, por não olhar, vamos permitindo que venham mais situações de dor para a gente uma hora olhar. E elas vêm cada vez mais forte, então precisamos lidar com essa responsabilidade, que não é culpa, é responsabilidade, entender que somos responsáveis por muita coisa, e né, a causa lá, muitas vezes não, mas depois disso, Sim, é difícil e dói bastante. sim. E a mudança também gera a dor. Estagnado também gera, às vezes, na maioria das vezes, muito mais dor, né? É o que vai gerar dor, porque vão vir outras situações de dor para olhar para aquela precisa ser vista. Sim, Ela precisa ser tratada, sim. precisa ser olhado para aquilo. É. Então, não é esquecer, mas sim tratar e cuidar e acolher. Depois você vai olhar para essa história, para este momento, você vai não vai sentir mais aquele peso, aquela dor, você vai entender isso, né? E vai ser muito bom, porque liberou aquele peso, aquela trava, aquele bloqueio, e a vida começa a fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, acho que era isso, gente. A gente queria trazer um pouquinho aqui essa questão da terapia, do terapeuta, mas também frisar que tudo é importante em todos os momentos. Depende do que tu tá vivendo naquele momento. E, claro, é você quem vai perceber o que você precisa buscar naquele momento. Muitas vezes, dependendo da situação, vai ser um médico, porque já está no físico. Às vezes, realmente vai ser um psicólogo. Às vezes, se tem mais coisas, procure um terapeuta. Acho que era isso. Eu espero que tenham entendido, né, Paty, que tenham absorvido. Qualquer dúvida, vocês podem deixa perguntas aqui que a gente responde. E curtam a gente, compartilhem, sigam. Obrigada. É isso, até mais. Até mais.